Boa tarde, meninos. Vamos lá para mais uma correção. Exercício 1. Tenho aí as sequências de alguns números. E eles falam que eles são inversamente proporcionais e quer saber o valor da constante de proporcionalidade. Lembra? Quando eles eram diretamente proporcionais, nós montávamos lá duas razões, ok? Um número dividindo o outro. Agora esse aqui, como é o inverso, vamos fazer o inverso. Ao invés de dividir, nós vamos multiplicar. Então, eu vou pegar aqui, eu fazer 7 vezes 30, que vai dar 210. Se vocês pegarem lá, 14 vezes 15, 210. 42 vezes 5 vai dar 210. 21 vezes 10 vai dar 210. Então, são inversamente proporcionais e com a minha constante de proporcionalidade, 210. Questão 2. Preencher os números que está faltando nessa tabela, sabendo que eles são inversamente proporcionais. Então, quando dois números são inversamente proporcionais, quer dizer, enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, a gente tem que fazer operações inversas. Enquanto um está multiplicando, o outro está dividindo. Então, aqui era 10, foi para 5, o que aconteceu? Dividimos por 2, porque 10 dividido por 2, 5. Aqui era 20. Vai para qual número então? Eu sei que dividiu por 2, então aqui eu vou multiplicar por 2, que vai ser 40. Agora esse aqui, estava em 500, foi para 1000, ou seja, eu fiz vezes 2. 500 vezes 2, 1000. Agora aqui, então a gente divide por 2. 0,4 dividido por 2, 0,2. Vamos para de baixo. Aqui eu tinha 0,9, foi para 4,5. Nós multiplicamos por 5. Então, se eu multipliquei por 5, o outro eu vou ter que dividir. Então, que número eu vou dividir por 5 que vai dar 1,8? Então, que a gente tem que tentar. Vai ser o 9. Agora que eu tinha 4,5 e fui para 18. O que aconteceu aqui? 4,5 nós multiplicamos por 4, porque 4,5 vezes 4 dá 18. Então, o que significa que eu vou dividir por 4. 1,8 dividido por 4 vai dar 0,45. Agora vamos observar que está faltando esse número bem aqui. Aqui eu tinha 0,9 e eu fui parar para 0,09. Então, o que aconteceu aqui? Nós dividimos por 10. Se esse aqui eu dividir por 10, esse aqui eu vou ter que multiplicar por 10. Então, 9 vezes 10 vai dar 90. Com isso, preenchemos a nossa tabelinha. Questão 3. Um veículo se desloca a 100 km por hora e leva 2 horas. Então, eu estou a 100 km por hora, gasto 2 horas para fazer esse percurso. Se esse automóvel se deslocar com velocidade de 50 km por hora, quanto tempo eu vou gastar? Então, aqui nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Quanto mais rápido eu ando, mais rápido eu chego. Quanto mais devagar eu vou, mais tempo eu gasto. Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque se eu diminuir a minha velocidade, aumenta o meu tempo, certo? Agora vamos ver aqui.
Ele quer saber, então, qual será o tempo gasto para percorrer. Se eu andar 50 km por hora, quanto tempo eu vou gastar? Então, primeiro nós temos que achar a nossa grandeza, a nossa constante de proporcionalidade. Lembrando que são grandezas inversamente proporcionais, então nós multiplicamos. Então, 100 vezes 2, que são as 2 horas. A minha constante de proporcionalidade, então, é 200. Agora, nós temos que ver o que? Essa aqui. Eu tenho 50 km por hora, ando a um certo tempo que eu não sei qual é, que tem que dar a minha constante de proporcionalidade, que é 200. Montamos uma equaçãozinha aqui. Quero isolar o t, basta dividir ambos os lados por 50. Então, vai ficar 50t dividido por 50, que é igual a 200 dividido por 50. Com isso, nós temos o nosso tempo de 4 horas. Então, nosso tempo, 4 horas. Observa aqui, gente. Reduzir a minha quilometragem pela metade, porque era 100, foi para 50. Eu dobrei a minha hora. Observaram aqui? Então, se eu reduzo aqui pela metade, significa que eu dobro o meu tempo. Por isso, são grandezas inversamente proporcionais. Questão 4. Aproveitando as festas de final de ano, a empresa Roupas Novas organizava o quadro de contratação de funcionários de acordo com a quantidade de dias necessária para a confecção de roupas. Então, tem lá, se eu quero confeccionar, se eu tenho 100 funcionários, para os dias para confeccionar as roupas, então, são 75 dias e assim por diante. Aí ele quer saber na letra A. As grandezas, números de funcionários e dias são diretamente ou inversamente? Então, vamos lá, gente. É inversamente. Proporcional. Inversamente proporcionais. Por quê? Quanto mais funcionários eu tenho, menos dias eu vou gastar para confeccionar aquela mesma quantidade de roupas. Por isso que são inversamente proporcionais. Letra B. Qual o valor da constante de proporcionalidade? Então, para achar a constante de proporcionalidade é só multiplicar, porque nós vimos que eles são inversamente, então é só fazer 100 vezes 75 vai ser igual a 7.500, que é a nossa constante de proporcionalidade. Letra C. Caso a empresa tenha apenas 15 dias para confeccionar as roupas, quantos funcionários deverão compor o quadro de trabalho? Então, nós temos lá a nossa constante de proporcionalidade, que é 7.500. Vamos dividir pela quantidade de dias, que vai dar, então, 500 funcionários. Exercícios agora de regra de 3 simples. Gente, e esse conteúdo eu quero que vocês foquem bastante nele, que ele é muito importante pra gente. Esse conteúdo vocês vão estudar até se formar na faculdade, ok? Então esse conteúdo ele é muito importante e muito útil. Então vamos lá, primeiro exercício. Em uma promoção de pacotes de biscoitos recheados em um supermercado, se o consumidor comprar 3 unidades, paga somente 2. Se um cliente comprar 15 pacotes de biscoitos,
vai pagar o equivalente a quantas unidades? Lembrando que a regrinha de 3 nós temos que montar uma tabelinha, como vocês viram aí na videoaula que eu mandei para vocês. Então, eu tenho aqui, eu compro, eu pago. Se eu compro 3, eu pago 2. Agora a gente vem, se um cliente comprar 15, então ele comprou 15, quanto ele vai pagar, ok? Agora nós temos que analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Então eu venho aqui e pergunto. Lembra, gente, eu não tenho que olhar somente para esses números aqui, não. A gente tem que fazer a pergunta. Eu gosto de perguntar sempre para o que tem o X. Eu faço a seguinte maneira. Quanto mais eu pagar, significa que você vai comprar mais ou comprar menos? Significa que eu vou comprar mais. Então, 2 setinhas para cima significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu posso montar agora a minha regrinha de 3. Eu tenho 3 está para 15, assim como 2 está para x. Lembrando como resolve isso, multiplicação dos meios é igual a multiplicação dos extremos. 3 vezes x, 3x. 15 vezes 2, 30. Isolar o x, divide tudo por 3. Meu x vai ser igual a 10. Então, significa que pagará o equivalente a 10 pacotes de biscoito. Questão 2. Para fazer 12 cupcakes, o confeiteiro utiliza 2 latas e meias de leite condensado. Então, já vamos montar a tabela, que é os cupcakes e as latas de doces. Vou escrever só latas. Então, ele 12 cupcakes utiliza 2 latas e meia. Caso precise produzir 96 cupcakes, quantas latas de leite condensado? Então, quantas latas? Eu coloco o X. Agora eu faço a pergunta. Quanto mais latas eu tiver, significa que mais cupcakes eu terei. Então, são 2 grandezas diretamente proporcionais. Então, posso montar a minha regra de 3. 12 está para 96, assim como 2,5 está para x. 12x é igual 96 vezes 2,5 vai dar 240. Para isolar o x, divide tudo por 12. Então, meu x vai ser igual a 20. Então, significa que eu irei gastar 20 latas de doce de leite. Questão 3. Leila tem uma impressora que imprime 14 páginas por minuto. Então, temos aqui páginas e minutos. Então, temos 14 páginas em 1 minuto. Caso precise imprimir um trabalho da faculdade com 63 páginas, em quanto tempo a impressora vai executar o trabalho? Ou seja, quantos minutos eu vou gastar? Então, vamos analisar aqui. Quanto mais
tempo eu tenho, significa que eu posso imprimir mais páginas, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso montar a minha regrinha de 3. 14 está para 63, assim como 1 está para x. 14x, lembrando que eu estou multiplicando cruzado, é igual a 63. Divide tudo por 14. X vai ser igual a 4,5, ou seja, ela gastará 4 minutos e meio para imprimir o trabalho escolar. Questão 4. Alba precisa comprar 5 metros de tecido para fazer 3 vestidos. Então, temos aqui metro e vestido. Nós vimos que com 5 metros ela faz 3 vestidos. Caso decida fazer 4 vestidos, quantos metros ela deverá comprar? Então, aqui agora nós analisamos. Quanto mais pano eu comprar, mais vestido vou fazer. Grandezas diretamente proporcionais. Posso montar a minha regrinha de 3. 5 está para x, assim como 3 está para 4. Multiplicação cruzada, 3x vai ser igual a 20. Divide tudo por 3, meu x vai ser igual a 6,67 metros. Questão 5. Uma fábrica de brinquedos com 22 operários produz certa quantidade de carrinhos a cada 9 horas de produção. Então, já temos aqui os dados da nossa tabela, que é operários e o tempo. 22 operários levam 9 horas para produzir. Em virtude das férias de final do ano, as fábricas devem passar a produzir a mesma quantidade de carrinhos, porém em apenas 6 horas. Para que isso seja possível, quantos operários? Agora aqui nós temos que analisar também. Quanto mais operários eu tiver para confeccionar os brinquedos, eu vou gastar mais ou menos tempo para produzir a mesma quantidade? Menos tempo. Você tem que pensar assim, gente, o seguinte: se eu tenho muita gente para realizar aquela mesma quantidade de coisas, significa que eu vou fazer tudo mais rápido. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aqui que a gente tem que ter o cuidado para montar a nossa regrinha de 3, ok? Então, eu foco no X. Lembrando que tá uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Foquei no X, então, setinha para cima. Então, eu vou repetir 22 sobre X igual. O que tá com a setinha para baixo, a gente tem que inverter. Em vez de ficar 9 sobre 6, vai ficar 6 sobre 9. E faz a multiplicação cruzada normal. 6 vezes x, 6x. 22 vezes 9, 198. Divide tudo por 6. X vai ser igual a 33 operários. Então, olha aqui, eu tinha 22 operários, fazem 9 horas. Aumentei meus operários, que agora são 33, eu faço o mesmo serviço em
6 horas, ok? Com isso, finalizamos a nossa correção. Um beijo e finalizamos nada, tem um desafio, né? Esqueci. Vamos lá para o desafio, que é na página 352. Vamos ver o que diz. Em um acampamento de férias, a comida armazenada para alimentar 25 pessoas por 16 dias. Então, temos lá pessoas e dias. São 25 pessoas para 16 dias. Caso o número de pessoas do acampamento aumente para 32, então foi 32 pessoas, a comida durará quantos dias? Lembrando que a comida é a mesma. Então, vamos lá. Se eu aumentar a quantidade de pessoas, significa que a minha comida durará mais ou menos dias? Durará menos dias. Então, temos aqui duas grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou focar no que tem o x. Então, vai ficar 16 sobre x igual. Esse aqui, como a setinha está ao contrário, eu vou inverter. Vai ficar 32 sobre 25. Agora eu faço 32 vezes x, 32x. 16 vezes 25, 400. Agora, divide tudo por 32. X vai ser igual a 12,5 dias. Agora sim, finalizamos a correção. Um beijo e até a próxima.